Final do ano chegando e o tema hoje do Alesp Conecta é intoxicação alimentar. A doutora Raquel Murrec conta agora como se prevenir. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vinda ao nosso Alesp Conecta. Eu já engato essa primeira pergunta. Dá para comer de tudo nas férias, doutora? Oi, Júlia, tudo bem? Obrigada pelo programa, pelo convite. Olha, dá para comer de tudo desde que seja com qualidade, né? Vamos comer direito também, não é porque tá de férias que a Que gente pode pode tudo. tudo. E tem que observar para onde você vai. Então, na estrada, você já quer comprar aquela água ali à disposição que está na estrada. Eu já tive vários pacientes que nem chegaram a descer a praia porque compraram ali, começou a apresentar o quadro de diarreia e voltou para subir. Então, comer ou beber, observe bem aonde está comprando, se foi envasado com qualidade essa água para tomar. A gente fala muito disso. A gente fala mais do final de ano, porque as coisas às vezes Sim. ficam mais latentes no final de ano. Então vamos seguir essa. Estamos descendo a serra, então cuidado primeiro com o vazamento de água e tudo mais. Ver Água de bica, de né? jeito De nenhum. jeito nenhum. Aquela coisa da, estamos na serra, vamos pegar uma água de bica. Não, Não, isso não. não Porque também. essa água contaminada, ela tem coliformes, que é uma bactéria chamada enterococos fecais. E outras bactérias e fungos. A hora que você ingere, você já tem uma sensibilização do seu intestino. E aí começa um quadro de dor abdominal, um quadro de indisposição. Então, idealmente, é que você não tome, ou que você não conheça, ou que venha de uma qualidade adequada, ou potabilidade, que seja informada para você no local que você vá. Agora, então, a água a gente já entendeu. Aí você continua descendo a serra, ou você pega a estrada lá pro interiorzão, né? Aquele calorão e tudo mais. Aí você para num restaurante ou num lugar. A gente não está dizendo do estabelecimento em si. Mas a gente sabe que época de final de ano é muito quente, você precisa ter o armazenamento correto também dos alimentos. Visualmente, para quem não é especialista, tem alguma dica que a gente possa começar a dar para entender o que vai poder funcionar ali ou não? Desculpa. Você chega num lugar. A qualidade do local é da limpeza dele. Então, você tem que ver se tem álcool, gel para você passar na sua mão e que se os funcionários estão passando, ou tem uma pia que tenha sido usada recentemente, ou que seja usada por todos e pelos funcionários. Você olhar se ele está limpando aquele balcão também com uma toalha que está lá há 10 dias, ou se ele usa uma toalhinha de uso único e joga fora. Então, tudo é analisar a qualidade de onde você vai. Se você tem a geladeira, você vê se está vazando, se você não tem um controle da temperatura dessa geladeira, que você olha para a pessoa, olha o local e vê se tem isso. Se gelo é um gelo que ele usa na mão, se ele não pega corretamente, então não tome nada com gelo que você não tenha uma procedência ou uma adequação. O suco, idem, porque ele é feito às vezes de água de torneira. Então, se você não tem uma ideia, não Pode até tome. ter a fruta, ok, mas o problema é É misturou a água errada. manipulação dessa mão a hora que ele faz o produto. Então, você entrar em contato. Então, tomar envasado é sempre melhor nessas épocas. Porque, independente da temperatura, você já tem o uso correto dela. Então, já tem uma garantia do próprio fechamento do produto. Do próprio fechamento. Então, a gente vai continuar a nossa questão aqui. Quem está descendo a serra chegou lá na praia, lindo, maravilhoso, todo mundo querendo cair na água lá. Mas tem aquele pessoal que passa vendendo queijo coalho, passa vendendo camarão, passa vendendo tantas outras coisas. Eu que tenho criança, a gente vai super cedo para a praia, né? Sim. Então, você costuma ver logo cedinho também as pessoas que... A gente não está falando da pessoa que está fazendo isso porque tem atividade econômica dela, que Sim. precisa e tudo mais. Está lá desde cedo. E aí depois a gente continua vendo a pessoa lá 10 da manhã com as mesmas E coisas. 5 da tarde também. Né? Essa hora, quando a gente está com criança, a gente meio que já saiu, né? Mas quem continua lá da família também vê. Com criança, sem criança, ali na praia, com essas questões de vendas ali na areia, como é que funciona? Idealmente é você levar
o seu produto, né? Você manipular isso no lugar Uhum. onde você está e levar isso mais adequadamente, né? Evitar maioneses ou evitar os derivados de qualquer coisa de ovo. Se você for comprar na praia, uma coisa mais frita ou se fosse cozida é Uhum. melhor. Ou gelada, o sorvete propriamente dito. Mas ao resto da alimentação, que você não tem uma garantia de manipulação disso, esse queijinho, essas Uhum. coisas, o tempo que ficou aberto. A gente sabe que um produto como o queijo, ele tem que ser, vamos dizer, ingerido até 2 horas, quando ele é Uhum. fora de uma geladeira. Então, com certeza ele não tem uma adequação da como ele está guardando aquele Uhum. queijo. Então, os derivados do leite, os derivados do o queijo Sim. das coisas, idealmente é você não ingerir em lugares que você não tenha garantia na praia. E eu tô te perguntando isso, doutora, porque quando a gente tem filho, a gente fica super receoso com Mas tudo, uma né? batata frita vale. Se ele Ah, que quiser comer bom! uma Lógico, porque batata frita, criança eu vai acho pedir. que é Não válido. só É criança gosta, né? frito, é frito e não cozido, mas é frito, então pode. Então, o que é frito, ele tem uma garantia da temperatura, onde há uma morte dessas bactérias e fungos no local. Então, fica com uma temperatura acima de 70 graus. Já foi, Maravilha, pode. acabou. Pode. Deve. Ai, que bom. Então eu posso comer minha batatinha frita no Maravilha. final do ano. Depois de Por fazer favor. dieta o ano inteiro, a gente pode liberar no final do ano. Mas Deve. a gente tá brincando, entre aspas, né? Jogando no senso comum, que é o que as pessoas costumam ver Não, no dia a dia. Quando a gente tem criança, a gente fica super seletivo com tudo. tudo. Né? Com tudo, até porque você tem um medo que aconteça alguma coisa, justamente. Tanto intoxicação alimentar quanto qualquer outra coisa. Mas, como minha avó falava, os burros velhos não estão nem aí, né? Ah, não, posso tomar isso aqui mesmo, posso tomar isso aqui. Todo mundo tem que estar consciente, da criança, do bebezinho que vai pra praia, ao senhor de idade que vai pra Sim. praia, ou em qualquer outro lugar que vá. Se você levar o seu isopor, compra um gelo já de qualidade fechado que você tenha para levar, que é ideal do que você ficar pedindo ou usando da barraquinha do lado, porque às vezes eles fazem um gelo que não tem uma garantia disso. Mas o que é frito pode ser comido, a gente fala, adequadamente. Então, independente de onde você estiver, onde tem coisa frita, pode. Então, camarão frito, pode. Então, Olha, porque todo mundo fala, nossa, não vamos comer camarão frito na praia, qualquer coisa Então, assim, né? mas agora nós temos o problema de contaminação. Uhum. Idealmente é não fazer ingestão de produtos, né, de frutos do mar no momento que nós estamos, que não sabe de onde vem essa contaminação adequada das praias. Então, idealmente é não comer os frutos do mar nesse Nesse momento de toda a nossa costa brasileira, para quem Isso, porque não tem se que ter a lembra, garantia e o controle desse mar para ver se realmente não está contaminado. Não está aparecendo, não quer dizer que não esteja contaminado. Então, idealmente é saber se ter um controle, não só a prefeitura como o uhum. estado, a região tem que mostrar se aquele mar está adequado ou não sempre, ainda mais por contaminação. Então, uma coisa que a doutora Raquel está trazendo aqui importante para quem está ouvindo, vendo a gente pelas redes sociais, pela internet, é o momento que o que a gente tem hoje, o derramamento de óleo em toda a costa Isso. brasileira. Em alguns lugares a gente consegue visualmente ver esse óleo Sim. na Aí já praia. nem entra. Tem outros lugares que a gente não consegue. Então, é uma questão a mais para se preocupar. E ela recomenda que não se Não coma, coma dependendo do lugar ali. para ter uma ideia de como é feito, de onde vem a procedência desses frutos do mar. Porque, primeiro, se você entra numa água dessa contaminada, além de você poder ingerir ou ter alguma coisa, ingerir essa água, ela vai te dar o mesmo grau de intoxicação como se fosse alimentar. Porque ela é contaminada. Outra, ela dá conjuntivite, então ela dá uma rinite, conjuntivite e dá uma reação em pele. Então, tomar cuidado a hora que você entra numa água que ela está não adequada para uso, você pode evoluir com isso, na grande maioria. Nossa, e a gente eu fiquei pensando aqui, a gente não imagina o que uma situação dessa de derramamento de, né, petróleo, enfim, pode Sim. acarretar. A gente acha que vai acarretar o problema só na praia, né? E a doutora Raquel estava contando pra gente que não, a gente tem que prestar atenção que a gente também pode ter vários problemas ali no Relacionados contato, ao contato. O né? alimento, quer dizer, o peixe que ficou, apodreceu ali na região e você pisa. Então, a presença desse animal, que será um dejeto, Uhum. a hora que uma criança brinca, ou põe a mão, ou põe isso na boca, isso é uma transmissão também de coliformes ou de alteração e dá uma intoxicação também alimentar
alimentar na criança. Mas a gente não quer aqui no Alesp Conecta deixar todo mundo desesperado e paranoico com as Não. coisas. Não é. É só questão também do bom senso. A gente tem que ter o bom senso primeiro que tudo. Sim, só não orientar a criança a não pôr a mão na boca, brincar perto, ficar do lado e ter a garantia desse mar adequado para uso. A prefeitura, a região tem que fornecer essa adequação. Essa praia pode ser utilizada, ela está adequada. Em relação à poluição, a gente tem sempre, está poluído, mas a gente vai entrar. Mas poluído por contaminação é petróleo, é uma coisa química, então é uma coisa muito mais séria. Então, ao prestar atenção nisso, na praia onde a pessoa for, é melhor, né? Tomar cuidado. E a doutora, sendo especialista no tema, quando viaja, como é que fica? Fica procurando como é que faz? Não, fica olhando, não fica? Como é que é, doutora? Não, a gente Mostrando a procura- pessoa, porque além de ser médica, é uma Eu pessoa, tenho né? filho, 4 filhos, então a gente tem a mesma forma de Super pensar nova, como 4 todos. filhos assim, gente? Como assim? 4 filhos. Então, assim, eu procuro uma praia onde não tenha uma contaminação, lógico. O cuidado de levar as coisas, eu compro sempre gelo. Eu levo sempre isopor, gelo, porque eu gosto de coisa gelada, uma água com gás, com gelo. Então, eu sempre tenho o gelo que a gente leva ou faz. Tá. Então, não tem como comprar, mas faça. Água fervida, 5 minutos, deixa esfriar, faz o seu próprio gelo, coloca na geladeira e pronto. Controle na qualidade do alimento. Você quer comer uma salada? Eu preciso comer salada, não tem. Faça a sua salada leva. de forma correta. Como que seria isso? Umas gotinhas de hipoclorito num litro de água, deixa imergindo 15 minutos. E aí você pode levar. Eu posso levar? Leva o hipoclorito, tem frasquinhos Tem frasco que dá pra prontos levar. que podem levar em viagem. Eu levo hipoclorito para viagem, porque eu gosto de comer salada de qualquer maneira. Eu vi que quando a gente cresce, às vezes põe vinagre na salada e deixa ali na água na salada. Funciona? Não funciona, não é Não, mito, né? vinagre é Né? Então mito. vamos quebrar mitos aqui na Lesp Acho Conecta. importante. É importante. Então, olha, ferver água. Não tem a água. Mas eu posso pegar água. Não. Então, ferva a água. Faça um monte de água fervida de onde você está e deixa ele esfriar, fechado. E depois você põe para uso, para fazer lavagem de alimentos, para poder manipular tudo, inclusive fazer o gelo que vai para a praia. E também não use a água com vinagre para deixar lá o alface, os outros alimentos para esterilizar, não, que a gente fala, né? Tem que ser o hipoclorito, não tem jeito. A gente pode usar a cândida, não a vinagre. Cândida tem as gotinhas por cândida. Duas gotas de cândida já ajuda um pouco. Vai que a pessoa esquece ou alguém não mas tem. em água contaminada ela não age. Não adianta também. Então tem que ser dá. hipoclorito Então mesmo. eu levo álcool gel para toda a minha casa. Gente, listinha de final do ano. Álcool gel. Álcool gel sempre. Eu faço esses gelos lá, na grande maioria eu já faço Tranquilo, tudo. a gente pode fazer também. Pode fazer. Eu levo esse hipoclorito, que eu gosto de ter a água que mais ele vai adequada. super render, né? Você pode ficar, ele vai ficar um mês com você lá. Fica lá, uma belezinha, a gente pode usar tranquilamente. E eu levo esses Perfex, essas coisas que enxuga e lava, que é mais tranquilo. Joga e não reusa. Fora. Não vamos reutilizar nada. Eu não uso toalha nisso, então eu gosto de fazer uma coisa mais. É claro, de banho, que é uma coisa que você tem que colocar sempre no sol. Sim. Beleza, mas fora isso, eu uso normal. Nesse primeiro bloco, contamos os principais meios de prevenção de intoxicação nas viagens de fim de ano com a doutora Raquel Murrec. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje para falar sobre os principais sintomas e níveis de gravidade da intoxicação alimentar. A gente trocava uma bolinha aqui no intervalo dizendo assim, quem não sabe a níveis de intoxicação alimentar, como é que funciona os sintomas, o que a gente precisa ficar ligado? Então, vamos lá. Acima de você tem... O que é intoxicação alimentar? Ela tem náuseas, a pessoa tem sudorese, aquele suor frio. Ele pode levar a calafrios, que é os tremores, tá? Ele dá uma dor na barriga importante e pode dar diarreia na grande maioria. Algumas pessoas, por gravidade, têm até turvação visual. Nossa, não sabia disso. Se você tem uma náusea e vômito e você tenta ingerir água e não consegue, acima de 2, 3 episódios de vômitos, tem indicação de você procurar assistência médica. Por quê? A cada vômito que você apresenta, você perde em torno de 150, quase 200 ml de água.
Se a cada diarreia que você tem, perde em torno de 250 a 300 ml de água. Se você já não ingere e está perdendo e não consegue ingerir para repor, então você tem que buscar assistência médica. É grave porque a gente acha que se eu ficar quietinho melhora. Não, não melhora. Se não tiver Uma medicação ou uma hidratação. O Uhum. organismo, ele funciona, nós somos 70% água. Se eu não ingerir ou me adequar na minha água, ela não vai, saco vazio não para em pé. Esse grande ditado antigo e é pura verdade. Então, a gente precisa ingerir água para equilibrar o organismo. Agora, a senhora está falando, né? Não adianta ficar lá quietinho, às vezes, em casa, não querendo ir para o médico ou não querer deixar de estar na brincadeira, em casa com os seus. Outra coisa, além disso, adianta fazer aquele preparadinho só em casa também e tentar ver se melhora? Então, se ingerir qualquer coisa que você ingerir de líquido, água de coco, soro fisiológico, soro soro caseiro, né? Tudo bem. Não há problema, desde que ingira. O problema é não ingerir. Então, aí eu estou lá, eu já tive 2, 3 vezes diarreia, ou 4, 5, 6 vezes diarreia, e tive vômito mais 1, 2 vezes, e eu não ingeri água. Eu não consigo tomar. Eu não consigo passar a náusea. Então, não tem como ficar em casa. Porque vai precisar hidratar endovenoso, hidratar na veia. E a gente está aqui no Alesp Conecta falando desde o começo que é uma prestação de serviço, é esse também o intuito do nosso programa. Quando a gente fala que intoxicação alimentar não é brincadeira, além de ir ao médico, eu imagino que na sua experiência aí como médica, possam ter acontecido os casos de óbito por causa disso. É muito sério. É sério, porque o controle da volemia, que é o controle da pressão, ela precisa ser feita. Ou você ingere em casa, então existe leve, uma diarreia leve, que você tem 2, 3 episódios dia, no máximo. Então, dá para você ingerir água em casa e aguentar. Então, na grande maioria, é uma diarreia autolimitada, ela pode durar de 3 a 5 até 7 dias, leve, com melhora espontânea. Existe moderada, quando passa de 5 a 7 a 10 episódios dia, e tem associada ao náusea e vômito. Essa é uma diarreia moderada. Às vezes consegue em casa, às vezes não consegue, de acordo com as condições clínicas de cada um. A criança, você tem que fornecer a água. Adulto, ele não toma, ele está cansado, ele fica na cama quietinho e não bebe. Então, ele é mais grave. Então, o grave é aquele paciente que está se perdendo em líquido e não está ingerindo líquido. Então, esse moderado pode começar no hospital, na hidratação, na hora que ele procura um pronto-socorro, e voltar a terminar em casa o seu período. E o severo é quando passa acima de 7, 10, 15 vezes dia e com vômitos associados. Isso quer dizer, não vai passar espontaneamente, porque a ingestão passa a ser mais de 3, 4 litros. Então, ele tem que ser um tratamento vigoroso de... Provavelmente vai ficar internado. Vai ficar internado para reposição volêmica severa. Então, galera que está escutando a gente, presta atenção, não é brincadeira isso, né? A gente falou no primeiro bloco de não ficar paranoico e tudo mais. Não é essa a questão, mas a gente precisa se cuidar. A gente sabe que o corpo, né, a gente usa dele para várias coisas. Se também a gente não conseguir colocar alguma coisa decente ou com qualidade para dentro, a gente não Aí procura assistência. Então, tem que entender que se eu conseguir tomar um remédio de vômito, eu segurei, eu consegui ingerir para repor o que eu perdi, ótimo. Se eu não conseguir, aí precisa de ajuda. Entenda que existe intoxicação por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Eu ia até perguntar isso para a senhora. Como é que dá para diferenciar quem não tem um olhar clínico, né? Pode ter diarreia medicamentosa. Nós estávamos falando agora aqui com o pessoal. Aí, olha, o que é o ideal?
a cada férias ou a cada 2 anos de férias, você tomar um tratamento de parasitose. Fazer uma limpeza desse intestino, Tá, idealmente, sempre. tá. Por quê? Você vai sensibilizando ou dessensibilizando Uhum. esse seu intestino, porque a gente come na rua, come errado, Sim. come várias vezes. Tá. Criança, o pediatra faz isso. Naturalmente, a cada ano, a cada 2 anos. Nós, adultos, a gente não vai no pediatra. Não sei por quê, menina. Eu gostaria Não também. é? Pelo menos acompanhamento certinho, né? Eu ia Aquela coisa, adorar. ó, você tem que fazer isso agora com seu Então, filho. mas não tem. Então, aí, o que que você tem que procurar? Um clínico, procurar um infecto, procurar um gastro, para fazer isso, essa tratamento parasitológico. Vamos dizer, limpar o seu intestino Uhum. como um todo a cada ano, a cada 2 anos. Tem muitas pessoas, já escutei isso várias vezes. Aí fiquei doente, tomei antibiótico, menina, peguei uma diarreia depois do antibiótico. Por quê? Você sensibilizou, fez uma seleção pelo uso do antibiótico e esse intestino ele está alterado já por muito tempo de ingestão e não limpeza. Então, ele apresenta um quadro Entendi. diarreico medicamentoso. Então, nós temos vírus, bactérias, fungos, parasitas e medicamentoso. Então, quando eu pego alguém medicamentoso, eu já sei que essa pessoa não tratou, não fez limpeza desse intestino em nenhum momento. E aí a senhora parte desse Eu princípio já com eles. pego ele ali direitinho para falar, então, se esse espessamento do seu intestino, você criou ele, não é de agudo, não é da comida de ontem. Não é que eu comi alguma coisa que me fez mal. Só não é. Só que as pessoas apresentam esse quadro de espessamento no intestino e tendo episódios de diarreia o ano inteiro. Ah, eu comi alguma coisa mal e fiquei Ou meio acha que fala alterado. que é o leite que tem a lactose, Isso, né? Aquela lactose. coisa. Então, Entendi. não é. Então, precisa sempre fazer essa limpeza intestinal para a gente ter. Como se a gente fizesse, vamos falar abertamente, né? Limpeza do esgoto da casa. A gente não Sim, limpa todo ano? Tem que limpar, porque senão. O intestino é um esgoto. Nós temos 10 metros de intestino com a gente. É um esgoto nosso. A gente tem que limpar ele também. Ele precisa, de ajuda. Então, a gente não fornece isso a ele, anual, nem a cada 2 anos. Isso é verdade. Eu acho que pouquíssimas pessoas são regradinhas nesse sentido. É verdade. Não A tem fila dos jeito. meus filhos faz todo ano. Eu vou lá e dou remédio. Abre a boca, tome e pronto. Tá Entendeu? certo, tem que fazer. Isso é bom de ter em casa, né? Um especialista, mas é bom que também o Alesp Conecta tá aqui com a doutora Raquel Marrec falando sobre esse tema e trazendo pra gente essa importância de limpar o nosso esgoto. Gostei da frase, limpar o nosso esgoto. Se ela falou que era pra falar, né? No português claro. Eu soltei, né? Não sei, tá certo, mas é isso, para todo mundo entender. Até agora a gente falou sobre a doutora Raquel. Agora a gente vai para uma vinheta bem bacana, né, Gisele? Pronto, soltei. Doutora, até agora a gente brinca aqui que a gente falou da pessoa jurídica, né, que é a médica. Sim. E no ping-pong ela não ficou muito assustada, não. Senti que ela não ficou muito assustada. Mas Ixi, agora a vamos lá. gente tem um quadro aqui para conhecer um pouquinho da Raquel. Meu Deus. E ela ficou assustada, gostei. Agora- A gente gosta quando tem isso aqui que as pessoas ficam falando, uau, é agora. Meu pai. Doutora Raquel, na correria do dia a dia, hospital, clínica, filhos. Sim. Quando não está nesse seu ambiente de trabalho, o que a Raquel gosta de fazer? Ai, Raquel gosta de fazer? Eu gosto de andar de bike, eu gosto de correr, e eu gosto de ir no cinema com os filhos, passear. Isso é bom. Que gostoso. E um lugar aqui de São Paulo que a senhora recomendaria para quem quer relaxar, ficar zen ou se distrair? Eu vou muito no Ibirapuera. Aqui pertinho, aqui na nossa frente. Do lado. Do Então, lado. para mim é uma delícia. A senhora é andar. fitness? Senti que porque ela falou andar de bicicleta e correr. Eu falei, daqui a pouco ela vai falar nadar pro triatlon já. Já imaginou não tenho esse poder ainda. Já tô velha, não consigo. Que isso, imagina. Mas isso é muito gostoso andar ali. Conhecer museu, museu não, aqui que nós tivemos agora um negócio de Lego, né? Sim, aqui, sim, no Ibirapuera. No Ibirapuera, maravilhoso. Eu gosto, eu levei meus filhos recentemente no teatro do Sítio de Pica-Pau Amarelo, que é uma cidade aqui perto, que é o sítio mesmo. Que é o sítio, né? Relembra tanta Fiquei o coisa dia de inteiro. infância, Uma né? delícia. Uma Meus filhos amaram conhecer a Cuca. Pois é, porque muita gente... Bom, da Cuca eu conheço bastante, né? Mas os mais jovens Não, aí, meus as filhos últimas não. gerações não
não conhecem, Não né? conhecia. Uma dica de leitura para os nossos ouvintes. Olha, eu leio bastante. Mas leio de adulto ou de criança? Porque eu leio as duas coisas. Então vamos né? para os dois lados. Então vamos dar uma dica de adulto e uma dica de criança. Eu leio adulto, que coisa, né? De criança, porque eu tenho 4 filhos em 2 fases de geração. São gêmeas de 15 e gêmeos de 11. Então, leitura infantil. 2 gestações de gêmeos? 2 Que gestações de gêmeos. sensacional isso. Tá vendo? É um absurdo, Que né? Também acho. Pois é, que loucura. Gêmeas idênticas, né? Aham. Então, não foi inseminação, foi Natural. Sensacional. Sensacional. E a gente fala que idênticos é só a novela O Clone. Não temos Em natureza. idêntico. Então, vai lá. Uma literatura de infância, de criança, pré-adolescência e outra de adulto, vai. Tem Vamos pôr os aqueles dois lados. livrinhos, negócio como chama? Eu esqueci o negócio da banana, o menino da banana, que fala lá, é um livrinho bem Banana de pijama? Não, Isso. banana de pijama. Isso, elas leram muito e tem uns livrinhos que tem a série inteira disso. Tem a série inteira dos bananinhas. Isso, eu já das li bananas. junto com eles algumas. Já sabe decorar e salteado tudo. Bastante. A de adulto, olha, eu só tô lendo ultimamente coisa médica, né? Eu não tive mais tempo de fazer uma Médico leitura. não para, né? Também tem sempre que se atualizar, né? Dei Não tem aula jeito. agora, não dou aula ali, leio muito artigo médico, então ainda eu largo um pouco. Leio em férias algumas coisas, a gente separa alguns livros que gostaria de ler. ter lido durante o ano e não conseguiu. Não, é em torno E de vai ler alguns, mas ali. ainda não fiz a minha lista pro final Pro do final ano. do ano. Pra gente finalizar, tipo de música. Eu gosto de todos os tipos de música, mas eu sou muito de rock mesmo. Eu adoro rock. Doutora roqueira, olha que sensacional. Gosto de Muito rock, bem, doutora. adoro. Passou. Foi tranquilo, não foi? Foi tranquilo. Porque às vezes as pessoas acham que o ping-pong nunca é pra gente pensei em saber de perguntar. fofocas, né? Não é Ó, isso. Júlia, eu vou te falar uma coisa. Nunca fui em lugar nenhum que me perguntasse sobre mim numa entrevista. Ótimo, então esse é o Alesp Conecta fazendo a diferença aí também Fazendo. com os entrevistados. Porque, poxa vida, antes de ser uma especialista em alguma coisa, alguém. Preparada para Lógico, mas o intuito do nosso quadro é esse. Pegar os nossos entrevistados de surpresa. De surpresaça. Aí, ótimo, a senhora foi bem. 10, nota 10. E com isso a gente vai encerrando o nosso bloco e o nosso programa de hoje com a doutora Raquel Moarec falando aí sobre as questões de intoxicação alimentar, o que fazer, o que não fazer. Obrigada, doutora. Então, uma próxima oportunidade, quero a senhora aqui de novo. Agradeço o convite, pessoal. Obrigada, viu? Esse foi a Alesp Conecta de hoje com a doutora Raquel Moarec, infectologista. Fique ligado no nosso próximo programa.